Você despertou com areia fina grudando em sua pele queimada pelo sol, o peso do manto áspero envolvendo seus ombros magros. O calor já começava a se infiltrar pelas frestas da tenda, misturado ao cheiro pesado da cera derretida e do suor antigo que insistia em permanecer mesmo depois de tantas noites sob a névoa do deserto. Lá fora, o silêncio pesado era cortado suavemente pelo eco ritmado dos trabalhadores, martelando pedra atrás de pedra sob a pressão implacável do sol. Seus sons embalavam um tempo que parecia não ter fim. Você sabia que logo precisaria atravessar os corredores estreitos e escuros da pirâmide, um labirinto onde o ar estagnado carregava o odor úmido e mofado que invadia seus pulmões, enquanto seus passos reverberavam contra as paredes centenárias, que guardavam mais segredos do que qualquer voz teria coragem de contar. As cores ao seu redor eram atagadas pelo pó que revestia tudo, tons terrosos que pareciam se misturar com a monotonia das suas tarefas diárias. Você sentiu o tremor quase imperceptível em suas mãos, o toque áspero do manto deslizando pela pele, o calor da pedra subindo lentamente pelos dedos enquanto verificava cada superfície. Lá fora, a aldeia permanecia adormecida sob uma névoa de areia que lhe lembrava de forma irônica aquelas manhãs modernas dentro de escritórios frios iluminados pela luz artificial, onde as preocupações corriam rápidas demais para se notar o cheiro de poeira ou o ritmo cadenciado de respiradores cansados. A rotina era uma coreografia silenciosa e monótona. Você carregava os artefatos precisos. Cada ferramenta era uma extensão do seu corpo, pesada e familiar, e movia-se com um cuidado, quase sagrado para não despertar as armadilhas invisíveis, já fatais para tantos antes de você. A pele sentia a fricção constante do manto, o som sutil do raspado das ferramentas contra o granito, misturado ao sussurrar do vento que escapava pelas fendas da estrutura antiga. Em meio a essa quietude quase palpável, um breve instante de beleza. A luz filtrando pelas pequenas aberturas, criando desenhos dourados que dançavam lentamente contra as paredes. Era um alívio tênue, um lampejo de calma no meio da inevitável tensão que se acumulava a cada passo. Mas então o murmúrio distante cessou de repente. Um silêncio pesado tomou conta do ar, cortado apenas pelos seus próprios movimentos cuidadosos. Você percebeu olhares trocados entre os trabalhadores, um sutil estremecer coletivo que parecia carregar um presságio. O sentimento se agarrou à sua pele com a mesma força da areia quente. Um aviso silencioso, um segredo mortal que ainda estava por vir. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você hesita por um instante. O ar denso da pirâmide preenchendo seus pulmões com um misto de mofo e poeira acumulada. O calor que antes parecia distante já reverbera nas paredes de pedra, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Sua pele queimada, coberta pelo manto áspero, puxa sensações de desconforto que se misturam. Ao leve suor que escorre pela testa úmida, você sente cada pequeno movimento seu ampliado pelo silêncio quase absoluto. O som dos seus passos contra o chão de granito soando pesado e distinto.
Enquanto você avança, a luz que antes filtrava delicadamente parece diminuir, sugada pelas sombras que se acumulam nas profundezas do corredor. Seus olhos tentam ajustar-se a essa penumbra, captando o vulto das paredes forradas de inscrições antigas, gastas pelo tempo, mas ainda assim vigorosas na sua presença silenciosa. Você estende a mão para tocar a superfície fria. A textura é irregular, cheia de pequenas fissuras onde a areia fina se alojou, quase como se a própria pedra sussurrasse histórias que você não pode compreender. A sensação fria contrasta com o calor que insiste em permanecer no ambiente, misturando-se numa dança tênue que parece desacelerar cada segundo. Você percebe o sutil eco do seu próprio fôlego, profundo, consciente, tentando manter um ritmo constante para não perturbar o equilíbrio frágil daquele lugar. Um leve tremor percorre seus dedos, enquanto você segura firmemente as ferramentas, pesadas e familiares. A ligação concreta que mantém sua sanidade focada no trabalho que precisa ser feito. Você avança com passos lentos, cuidadosos, absorvendo cada detalhe, o cheiro acumular-se na nuca. Você sente o frio dos mármores ao seu lado, o contraste brusco com o calor interno do seu corpo. A monotonia dos seus movimentos, passo após passo, toque após toque, começa a ganhar uma urgência silenciosa, fruto daquilo que você ainda não compreende totalmente. O som ritmado dos martelos lá fora se perde, substituído pelo seu próprio respirar e pelo ocasional rangido da estrutura antiga, que parece se ajustar lentamente ao seu passo. Cada trecho do corredor exige uma atenção redobrada. Você para diante de uma porta de pedra maciça, sua superfície coberta por marcas que parecem frescas demais para serem meramente antigas. O ouro ainda brilha timidamente sob o pó, como um suspiro, um sopro breve de vida em meio ao desgaste. Você sabe que atrás daquela barreira, além da superfície fria, é imponente, há mistérios que não querem ser desvendados com pressa. Sua mão pousa sobre a pedra, sentindo a vibração rala que atravessa os poros da pedra, quase como se o objeto tivesse uma pulsação própria, lenta e obstinada. O silêncio retorna, cortado apenas pela cadência de sua respiração e pelo ocasional estalo das ferramentas, quando você se reencontra uma e outra vez executando o mesmo gesto. Girar uma chave invisível, deslizar os dedos por pequenas ranhuras, verificar a firmeza de cada estrutura, esticar o braço e sentir a fricção constante do manto contra a pele. Tudo se tornou uma cerimônia austera, onde cada movimento exige uma concentração absoluta, mas também uma calma quase meditativa. O tempo parece se dilatar, congelado naquela tarefa repetida, onde até mesmo o sutil cochicho da pedra ressoando parece ganhar vida própria. Você percebe, ainda que de maneira vaga, um movimento distante, um murmúrio abafado que faz seu corpo inteiro tensionar, a adaga do medo sutilmente cravada na pele. Não há como identificar se é o som do vento ou uma outra coisa, algo que insiste em deslizar pelos cantos da percepção, silencioso e discreto. A adrenalina cresce, mas você a mantém contida, o corpo rígido e o olhar atento. O ar pesado volta a invadir seus pulmões. O odor úmido das pedras antigas misturado com a terra fresca, trazendo uma sensação estranhamente familiar, como um sussurro de promessa e ameaça ao mesmo tempo.
Você volta a andar, cada passo embebido em cautela. A textura da parede ao seu lado é um guia constante, áspera e irregular, e a cada deslizamento da mão, você repete mentalmente o mapa invisível das passagens, as armadilhas silenciosas que o labirinto reserva para cada erro. A luz diminui ainda mais. Um feixe tênue se infiltra no alto, projetando sombras que se alongam, formando silhuetas que parecem respirar junto com você. A tensão acumula-se, mas você já não tem espaço para hesitar. Uma decisão iminente o chama. Seguir mais fundo, onde os perigos se tornam mais sutis, mas igualmente mortais. Seus músculos estão tensos, mas também há uma estranha serenidade em sua determinação. Você sente a textura do manto, agarrado com firmeza a cada movimento, como um lembrete da sua vulnerabilidade e da sua força. Mas então, quando uma rajada inesperada de vento atravessa o corredor, trazendo consigo um cheiro estranho, metálico e frio, você percebe um sussurro claro demais para ser ignorado. Um som que não pertence àquele lugar. Um chamado que parece se infiltrar nos seus pensamentos, provocando uma inquietação nova, mais profunda. Você se detém, tenso, a respiração suspensa, aguardando pelo que virá a seguir. Você permanece imóvel, por um instante que parece durar uma eternidade, os olhos fixos na parede à sua frente, enquanto a respiração se torna um peso constante em seu peito. O sussurro estranho no ar, aquele aroma metálico e frio, ainda persiste, infiltrado em cada respiração que você toma. Seu corpo minimiza os movimentos, quase como se desejo fosse o único aliado capaz de garantir que o tempo não se apresse, mantendo a quietude absoluta entre o silêncio mortal das pedras. Você avança com uma lentidão calculada, a sola dos seus pés deslizando sobre o granito com uma suavidade estudada, buscando uma trilha tênue onde o eco pudesse ser reduzido a nada. Cada passo parece reverberar fundo no corredor, batendo contra as paredes como uma pulsação lenta, ritmada, quase hipnótica. Aquele cheiro de metal não diminui e parece crescer quando você se aproxima de uma bifurcação onde a luz, pelas frestas, mal arranha a escuridão. O ar aqui está espesso, carregado. Você sente o gosto seco da poeira nos lábios e toque áspero do manto arranhando a pele do rosto à medida que você inclina a cabeça para olhar ao redor. As paredes ao seu lado, esculpidas com símbolos que você não pode decifrar, parecem sussurrar histórias esquecidas, tão antigas quanto o tempo, contando segredos que a própria pedra guardou com zelo. Você passa os dedos lentamente pelas inscrições, sentindo cada elevação e depressão com uma atenção quase reverente. A textura da parede é porosa e irregular, convidando você a traçar seus próprios caminhos mentais entre os sulcos e nódulos que o tempo esculpiu. A brisa que serpenteia pelo corredor, trazida de algum lugar profundo, carrega um odor terroso, úmido, aquecido pela combinação da pedra e do suor que escorre pela sua testa. Você percebe a leve vibração de estruturas ao longe, talvez minúsculos ajustes da velha pirâmide, ou algo mais sutil, quase imperceptível como o mexer de folhas secas. À medida que você segue pelo caminho, o silêncio parece se adensar. Você ouve seu próprio batimento cardíaco ligeiro, escondido sob o som do seu ar entrando e saindo lentamente. O calor do seu corpo contrasta com o frio quase congelante das paredes,
Seus dedos trêmulos encontram o contorno suave de uma anomalia, uma pequena fenda que mal perturba a superfície lisa. Você pausa, apoiando o peso do corpo na mão, a pele sentindo cada rachadura como um mapa em relevo. O corredor se afunila diante de você. A luz desaparece quase por completo, e seus olhos lutam para se ajustar àquela sombra densa que parece respirar com um ritmo próprio. O odor da umidade vira cheiro pungente. Notas de ferro oxidado misturadas a algo mais escuro, indefinível. Você escolhe um ritmo cadenciado, medindo os passos, repetindo mentalmente os caminhos já conhecidos, porém sempre atentos ao que o desconhecido tenta revelar entre os intervalos da escuridão. Um ruído distante reverbera no ar, mas não é um som claro, é um sopro, um leve zum-zum que vem ecoando do centro da pirâmide. Você se detém, a cabeça inclinada, buscando a origem que permanece intangível, envolta em mistério. Há um instante em que a tensão quase se torna palpável, colando sua pele ao manto e drenando o ar dos pulmões. Você engole em silêncio, sentindo a necessidade urgente de continuar, ainda que o corpo clame pela pausa, pelo descanso. Na penumbra, a superfície de uma porta mal desenhada se revela diante de você. Uma lâmina de sombra e pedra, mais densa que o resto do corredor. A ausência de ornamentos e inscrições cria um vácuo estranho, um silêncio ainda mais profundo ao redor. Seus dedos, pesados, repousam na superfície fria, sentindo as marcas de uso, o desgaste que parece contar uma história de passagem e isolamento. Você percebe que esta porta é um ponto de inflexão, uma barreira tênue entre o conhecido e o desconhecido. Seu corpo se move de forma quase mecânica, encaixando a mão no vazio onde uma alça deveria estar, buscando o ritual de abrir o que se esconde além, sem pressa, com uma reverência calculada. A pedra resiste por um momento, como se resistisse à sua vontade de avançar, mas cede lentamente, rodando com um rangido que parece longo demais, imóvel demais, ecoando como uma promessa contida. O espaço que se abre atrás da porta é uma câmara envolta em sombras ainda mais densas, onde o ar parece vibrar de uma maneira diferente. Você sente a presença antiga e silenciosa, o peso do que se acumulou ali por incontáveis dias, pior que o mofo, mais espesso que o tempo. Você entra com passos medidos, cada movimento um eco suave que reverbera na pele e nos ossos, como o suor que escorre pelas têmporas, transformado em pequenas manchas úmidas no manto. As paredes da câmara mostram inscrições detalhadas, quase vivas sob a luz escassa que você carrega consigo. Elas narram histórias esquecidas, mitos de deuses e homens, experiências de perda e sobrevivência que ecoam em seu peito cansado. Você sente o calor relaxante que sobe dali. Um fogo tênue e dourado, não visível, mas sentido no centro do seu peito. Um lampejo de esperança que mal toca a vastidão de escuridão que o cerca. Então, uma brisa inesperada atravessa o recinto, levando consigo um sussurro, não apenas um som, mas como se um segredo escondido se desprendesse das paredes, sussurrando seu nome, ou talvez apenas o vazio. Você permanece imóvel, o olhar focado na penumbra que envolve a sala, sentindo uma presença que não se revela, mas que parece observar, esperando o seu próximo movimento. Um convite silencioso para avançar mais fundo na trama
que o deserto e a pedra quiseram esconder para sempre. Você permanece imóvel por um instante, que parece durar uma eternidade, os olhos fixos na parede, à sua frente, enquanto a respiração se torna um peso constante em seu peito. O sussurro estranho no ar, aquele aroma metálico e frio, ainda persiste, infiltrado em cada respiração que você toma. Seu corpo minimiza os movimentos, quase como se o desejo fosse o único aliado capaz de garantir que o tempo não se apresse, mantendo a quietude absoluta entre o silêncio mortal das pedras. Você avança com uma lentidão calculada, a sola dos seus pés deslizando sobre o granito com uma suavidade estudada, buscando uma trilha tênue onde o eco pudesse ser reduzido a nada. Cada passo reverbera fundo no corredor, batendo contra as paredes com uma pulsação lenta, ritmada, quase hipnótica. O cheiro de metal não diminui. Pelo contrário, cresce quando você se aproxima de uma bifurcação onde a luz, pelas frestas, mal arranha a escuridão. O ar aqui está espesso, carregado. Você sente o gosto seco da poeira nos lábios, o toque áspero do manto arranhando a pele do rosto enquanto inclina a cabeça para olhar ao redor. As paredes ao seu lado, esculpidas com símbolos que você não pode decifrar, parecem sussurrar histórias esquecidas, tão antigas quanto o tempo. Você passa os dedos lentamente pelas inscrições, sentindo cada relevo e depressão com uma tensão quase reverente. A textura da parede é porosa e irregular, convidando você a traçar seus próprios caminhos mentais entre sulcos e nódulos esculpidos pelo tempo. A brisa que serpenteia pelo corredor, trazida de algum lugar profundo, carrega um odor terroso, úmido, misturando-se ao calor leve da pedra e ao suor que escorre pela sua testa. Você percebe a vibração sutil de estruturas distantes, talvez minúsculos movimentos da velha pirâmide ou algo mais imperceptível, quase como folhas secas agitadas pelo vento. Conforme segue pelo caminho, o silêncio adensa-se em volta de você. Seu batimento cardíaco ecoa discreto, escondido sob o fluxo cadenciado do ar entrando e saindo cuidadosamente. O calor interno do seu corpo contrasta com o frio quase congelante das paredes. Seus dedos trêmulos encontram o contorno suave de uma fenda. Uma pequena anomalia perturbava a superfície lisa. Você pausa, apoiando o peso do corpo na mão, sentindo cada rachadura como um mapa em relevo. O corredor se estreita diante de você. A luz desaparece quase por completo, e seus olhos lutam para se ajustarem àquela sombra que parece respirar. O odor da umidade se transforma em cheiro pungente, com notas de ferro oxidado misturadas a algo indefinido, mais escuro. Você escolhe um ritmo compassado, medindo e repetindo mentalmente passos já conhecidos, atento ao que o desconhecido tenta revelar entre as dobras da escuridão. Um ruído distante ecoa, não um som claro, mas um sopro, um leve zum-zum que vem do centro da pirâmide. Você para, inclinando a cabeça, buscando a origem que permanece intangível. Envolta em mistério, a tensão cola sua pele ao manto e esvazia o ar dos pulmões. Você engole em silêncio, sentindo uma urgência silenciosa para continuar, mesmo que o corpo implore pausa e descanso. Na penumbra, uma porta mal delineada se revela à sua frente, uma lâmina de sombra e pedra mais densa que o restante do corredor. A ausência de ornamentos cria um vazio estranho, um silêncio ainda mais profundo ao redor.
Seus dedos repousam na superfície fria, sentindo marcas de desgaste que contam uma história de passagem e isolamento. Esta porta é uma fronteira tênue entre o conhecido e o desconhecido. Você move o corpo quase mecanicamente, encaixando a mão no vazio onde uma alça deveria estar, buscando o gesto ritual de abrir o que está escondido além, sem pressa. Com reverência calculada, a pedra resiste por um instante, lutando contra sua vontade, mas cede lentamente, rangendo longo, imóvel demais, um eco pesado e contido. O espaço que se abre atrás da porta é uma câmara banhada em sombras ainda mais densas, onde o ar parece vibrar diferente. Você sente a presença antiga e silenciosa, o peso de dias incontáveis, mais denso que o mofo, mais espesso que o tempo. Anda com passos medidos, cada movimento um eco suave que reverbera na pele, nos ossos, o suor escorrendo em pequenas manchas no manto. As paredes da câmara exibem inscrições detalhadas, quase vivas na luz fraca que você carrega. Elas narram mitos de deuses e homens, histórias de perdas e sobrevivências que vibram no seu peito cansado. Você percebe um calor sutil ali, um fogo dourado invisível que toca seu centro, um lampejo de esperança sobre a vastidão de sombras. Uma brisa inesperada percorre o recinto, trazendo um sussurro. Não apenas um som, mas como um segredo desprendendo-se das paredes, chamando por você ou pelo vazio. Fica imóvel, olhos fixos na penumbra que envolve a sala, sentindo uma presença que observa, que espera seu próximo movimento. Um convite silencioso para avançar ainda mais na trama que o deserto e a pedra ocultaram para sempre. De repente, seus dedos, ainda pousados nas inscrições, sentem uma vibração diferente. Uma pequena fenda se abre ligeiramente na parede oposta, tão sutil que quase passa despercebida, exalando um ar frio e metálico que parece pulsar no ritmo da sua respiração. Hesita, consciente do peso da decisão dentro do silêncio atemporal da câmara, quando um leve amolecer do ar à sua frente revela algo mais sombrio, um espaço oculto que nunca antes permitira sua presença. Algo que desperta um chamado que você não consegue ignorar. Um eco longínquo que convida a cruzar o limiar do conhecido e descer ainda mais fundo no segredo que guarda a pirâmide. Você percebe o ar se ajustar ao redor, como se a própria pedra começasse a respirar junto com você. A câmara, à sua frente, não parece apenas escura. É um vácuo pesado, uma ausência que preenche tudo logo antes de um silêncio profundo. Aquele frio metálico que exalava da fenda agora parece se espalhar pela atmosfera, envolvendo seus movimentos num toque gelado e quase palpável. Sua mão permanece na superfície fria da porta, hesitando, sentindo o peso do momento fulcral, onde cada gesto ganha uma dimensão quase sagrada. O manto envolve seu corpo com uma textura rugosa, e a respiração sussurra leve no ar parado, misturando-se ao aroma úmido da pedra e ao frescor inesperado que surge diante de você. Seus dedos se movem de forma lenta, traçando a borda da fenda que se abriu, sentindo a vibração tênue que pulsa embaixo da superfície da pedra. O som do seu próprio coração ressoa abafado, marcado pelo ritmo constante.
Um eco distante que parece acompanhar o fluxo do tempo naquele espaço esquecido. Você respira fundo, o ar entrando seco e cheio de partículas invisíveis que acariciam sua garganta. Cada passo que dá em direção à abertura é calculado, pesado de significado. A luz que carrega consigo estremece. As sombras que antes se moviam lentamente agora ganham contornos mais definidos, e o silêncio se quebra pela reverberação de algum sussurro indistinto. Um murmúrio quase esquecido que perturba a quietude com um ar de enigma. Adentrar a passagem exige um alongar de músculos que já carregam o peso de horas, uma dança lenta onde cada movimento exala cautela. O chão sob seus pés é frio, escuro, coberto por uma camada fina de pó que se espalha ao menor deslizar das solas, um convite mudo para que você aprenda a domar cada som para seguir adiante. A parede ao seu lado mantém a rugosidade da pedra antiga, moldada imperceptivelmente pelo tempo, com fissuras pequenas que parecem sussurrar segredos em vibrações quase inaudíveis. Você senta por um instante no limiar, a poeira esvoaçando delicadamente na penumbra, enquanto o frio sutil percorre a pele exposta entre o manto e as dobraduras do tecido. O contraste entre o calor do seu corpo e a atmosfera gelada da passagem cria um silêncio interno, um momento de respiro antes do próximo passo, como se o próprio espaço ansiasse pelo que você está prestes a descobrir. O ambiente se estreita, o teto baixo faz com que a luz que segura trepide quase harmoniosa, lançando sombras dançantes e esguias. Você sente o ar espesso, carregado por um odor que mistura terra úmida com um toque metálico persistente, como se o próprio ar carregasse as lembranças de muitos invernos congelados. As paredes que cruza são cobertas por inscrições quase apagadas, linhas e símbolos que você toca com a ponta dos dedos. Cada relevo um fragmento de passado que parece implorar por atenção. Um chamado sutil para nunca esquecer. Cada passo seu é um ritual. O calor da palma da mão que desliza pela pedra contrasta com o frio inerte da estrutura. O corpo inteiro parece absorver os detalhes. O som do vento se filtrando entre as sendas, a textura que desafia seus sentidos, a monotonia aparente que esconde o mistério que simplesmente exige não ser apressado. Suas mãos seguram firmemente as ferramentas, sentindo o peso reconfortante que ancoram a mente na realidade afiada do trabalho que precisa cumprir. À medida que avança, o corredor se curva suavemente, a luz se diminui cogentemente, abrindo passagem para a penumbra densa, onde quase tudo se funde em sombra. Você sente o ar ficar mais comprimido. Cada respiração pesada parece carregar um pouco do passado esquecido. Um ruído baixo e distante reverbera no espaço fechado. Um tilintar. Não um som alto ou ameaçador. É mais como um mineral quebrando em silêncio. O suspiro de algo raro e delicado acontecendo na imensidão de pedra que o cerca. Você para, o corpo tenso, a mão firme tremendo levemente, e o coração acelerando sob o manto áspero que agora parece pesar o dobro. O tilintar se repete, bem mais sutil, como eco de uma promessa que não insiste, mas persiste. Segue caminhando, redobrando a atenção a cada passo. As paredes ganham textura de esfoliação. Pequenos fragmentos, quase invisíveis,
caem sob seus dedos, provocando uma cascata silenciosa que se perde na escuridão. Você sente o manto oscilar um pouco, a respiração contida, como quem carrega um segredo silencioso a ser desvendado. O ar ao redor parece respirar com mais intensidade, quase carregando uma eletricidade fina, tênue, que arrepia a pele e faz o suor resvalar pela testa franzida. Seu olhar se fixa no final do corredor, onde uma penumbra ainda mais densa forma um vácuo que chama, inevitável. Há uma sensação estranha no fundo do peito, mistura de curiosidade e uma cautela primitiva que se alinha ao ritmo dos seus passos. Ao ultrapassar a última curva, você sente a vibração sutil da pedra que pulsa sob seus pés, como um coração enterrado no silêncio. Uma câmara se apresenta, maior, com paredes que revelam marcas profundas, como cicatrizes que contam histórias de camadas sobre camadas de tempo comprimido. No centro, um altar escuro, pesado e simples, depositário de algo invisível, mas presente em cada partícula do ar. A luz que carrega parece brilhar com intensidade diferente ali, como se o espaço aceitasse sua presença com uma expectativa silenciosa. Você se aproxima do altar, sentindo o chão firme vibrar em sintonia com sua própria respiração acelerada. O cheiro do metal frio retorna, cada inspiração carregando aquela estranheza. Um misto de aviso e convite. Seus dedos tocam lentamente o altar, uma superfície fria, lisa, quase líquida na sensação, um contraste com o granito áspero que o rodeia. A tensão que parecia ter diminuído para um relaxamento suave retorna, agora mais sutil, persuasiva. Algo mudou naquele espaço, algo que você ainda não vê, mas que já está escorrendo entre as sombras e o silêncio. Você desvenda um detalhe quase imperceptível. Uma rachadura fina, horizontal, que se estende de uma ponta a outra como se fosse uma fenda esperando para ser aberta. Sua mão hesita, o pulso aumenta, um sopro úmido e metálico escapa da fissura. Frio e denso, carregando promessas e ameaças que se mesclam no ar. Neste instante, uma luz tênue surge, deslocando as sombras numa dança lenta e hipnótica. O altar parece estar acordando. Ou talvez seja você que, lentamente, está sendo puxado para dentro desse segredo profundo. Você não consegue evitar o fino arrepio que escorre pela espinha. A fronteira entre o que você conhece e o que será revelado está prestes a ser cruzada, ainda que o mistério atrás daquela fissura sussurre em silêncio que nem todo segredo quer ser desvelado. Você mantém a mão pousada sobre a rachadura fina na superfície fria do altar, sentindo a vibração quase imperceptível que dança sob a pele, como se a pedra própria respirasse sob seus dedos. O sussurro que toma forma no ar é agora uma melodia silenciosa que parece se prender nas paredes, reverberando dentro do peito, enquanto o calor tênue em seu centro alterna com o frio metálico que invade cada fibra do corpo. Devagar, você pressiona a fenda com os dedos, notando a resistência sutil que cede com um rangido profundo e arrastado, como o suspiro prolongado de uma alma antiga despertando. O ar ao seu redor treme levemente, carregando o odor de ferro
e um leve toque de terra úmida. A luz que você carrega oscila, projetando sombras longas que dançam nas inscrições ao teu redor, animando as figuras ancestrais em um movimento quase hipnótico. A porta secreta se abre lentamente, revelando uma passagem tão estreita que você quase sente a textura áspera da pedra encostando nos ombros enquanto se inclina para atravessá-la. O ar que escapa é gelado, pungente, impregnado de um cheiro metálico que lembra o sangue seco, misturado a um silêncio pesado que parece comprimir o espaço ao seu redor. Você avança com um cuidado extremo, medindo cada passo para que o sussurro do granito sob o seu peso não denuncie sua presença. Conforme adentra a passagem, a luz diminui a um tom fosco, como a penumbra que antecede o nascer do dia, filtrada por nuvens espessas. O corredor é ornamentado por inscrições não vistas antes, símbolos que parecem dançar na superfície da pedra, tentando contar histórias que escapam a uma compreensão imediata. Seus dedos deslizam sobre aquelas marcas desconcertantes, sentindo a aspereza do relevo, o frio que ora cede lugar a uma temperatura úmida e inesperadamente densa. Um ruído quase imperceptível emerge das profundezas. Não é um som de água nem de vento, mas um leve tilintar metálico, ritmado e persistente. Ele cresce em cadência, transformando-se em uma melodia sutil que reverbera na caixa torácica, embalando seus passos com um ritmo estranho e compassado, como uma dança inédita entre o passado extinto e o presente testemunhado. Você percebe a aproximação de um espaço maior. A passagem se abre gradualmente em uma câmara, cuja escuridão se estende como um manto pesado. O ar aqui é denso, carregado de um frio que parece chupar o calor de sua pele e devolver uma sensação de vazio profundo. A textura do chão é irregular, pedregosa, e o eco dos seus passos reverbera mais intensamente, como se cada sussurro fosse absorvido e reproduzido de volta com uma intensidade renovada. No centro da câmara, uma estrutura eleva-se da pedra, um pedestal de granito coberto por uma camada fina de poeira, mas ainda assim imponente. Você sente o peso das eras dentro daquela peça e a aura silenciosa que parece protegê-la, como se ela fosse o coração pulsante daquela fortaleza esquecida. Aproximando-se, sente o calor frágil que emitia antes se misturar à umidade que lentamente penetra a pele, trazendo um contraste sublime entre a vida e a eternidade adormecida. Seus dedos tocam a superfície do pedestal e uma corrente de frescor percorre o braço, espalhando uma sensação surpreendentemente serena, um alívio tênue no abraço cerrado da penumbra. No entanto, esse momento de conforto é apenas uma pausa breve, pois você sente uma vibração diferente, algo que cresce sob a sua pele, se infiltrando no silêncio e nos espaços entre a respiração e o eco dos seus passos. Ao redor, o ar parece vibrar com uma eletricidade quase imperceptível, uma frequência baixa que cria uma tensão sutil, como um fio de ar que ameaça estourar a qualquer momento. Você nota que as paredes ao redor refletem uma luz pálida, quase líquida, como se estivessem cobertas por uma fina névoa que brilha apenas para você, marcando um percurso invisível que exige ser seguido com a atenção mais absoluta. Um cheiro metálico muito próximo volta a invadir suas narinas, frio e vivo, com notas quase elétricas que se misturam ao sal odor
antigo da pedra. Você sente o ar vibrar, à sua volta como um suspiro contendo segredos milenares. Uma presença silenciosa que observa e aguarda seu próximo movimento, moldando o ambiente com uma paciência quase infinita. Você sente um toque frio deslizar pelo seu ombro, como a leve carícia de uma brisa profunda que escapa dos recantos ocultos, arrancando um arrepio ao longo da espinha. Não há som, não há movimento visível, apenas a súbita consciência de que algo mais está com você naquela câmara. Uma sombra que não se define, um olhar que não se encontra. A respiração se torna o ritmo de seu mundo, o compasso que marca cada avanço lento e meditativo. Você estende a mão em direção ao pedestal novamente e, com uma precisão quase ritualística, encontra um pequeno botão quase invisível, moldado na pedra, frio ao toque, pulsante como se fosse o próprio coração da estrutura. Um leve clique ecoa no espaço fechado, e uma luz tênue começa a se intensificar do centro do pedestal. Um brilho dourado que banha a câmara com uma clareza suave, revelando detalhes antes ocultos. O ar esquenta levemente, e as inscrições que antes pareciam estáticas começam a se transformar em formas ondulantes, como se estivessem vivas, respirando ao seu redor, em um espetáculo silencioso de sombras e luzes. Você sente o tempo desacelerar ainda mais, como se cada segundo se alongasse em uma dança sutil entre o medo e a esperança. Então, antes que consiga compreender plenamente o que se revela diante de seus olhos atentos, um som profundo e longínquo ecoa pela pirâmide. Uma vibração que atravessa o solo sob seus pés. Trovão abafado que reverbera tanto nos ossos quanto na consciência. A fonte é impossível de localizar, oculta entre as entranhas da pedra, mas sua presença se impõe com uma força silenciosa, um chamado que parece romper o véu do silêncio e instaurar uma nova ordem no medo. Os dedos que repousam sobre o pedestal tremem ligeiramente, envolvendo você em um abraço quente e inquietante ao mesmo tempo. A câmara inteira parece suspensa em um instante eterno, como se tudo esperasse o seu próximo gesto. A escolha que pode transformar o desconhecido em revelação, ou a revelação em escuridão. E você sabe, com a certeza silenciosa que preenche cada canto daquele espaço ancestral, que ao cruzar o próximo limiar, nada mais será como antes. A pedra sussurra, a sombra chama, e o segredo, esse segredo guardado por séculos, está prestes a despertar sob a sua mão. Você empurra a rachadura lentamente, sentindo a pedra ceder com um suspiro arrastado que percorre os ossos. O ar frio e metálico corre pela passagem estreita, envolvendo seus ombros enquanto você se inclina, deixando o manto roçar nas bordas ásperas da pedra. O corredor revela-se como uma fenda no tempo, um estreito caminho onde a escuridão parece pulsar, engolindo cada lampejo da luz trêmula que você carrega. O chão sob seus pés é uma tapeçaria de poeira ancestral, onde cada passo solto desperta um eco abafado. Você avança devagar, consciente do som que produz, um murmúrio baixo, quase compassado, como o respirar contido de um corpo prestes a desvendar um segredo.
A parede ao lado, fria e firme, é seu único guia. Suas impressões digitais deslizam pelas fissuras, absorvendo a aspereza como se tentassem decifrar a história esculpida em cada sulco. À sua frente, o corredor se prolonga como um túnel sem fim, onde o ar pesado parece parar em ondas, acomodando um silêncio tão denso que chega a ser palpável. O aroma metálico se mistura ao odor terroso da pedra antiga, criando uma atmosfera que seu corpo reconhece como território proibido. Uma presença invisível que acompanha seus passos sem pressa, quase como se o próprio escuro esperasse. Você sente o peso da solidão aumentar, mas também uma estranha familiaridade na cadência monótona dos seus passos contra o granito. O toque do manto contra a pele criada pequenas sensações, um avanço lento que se eterniza. Não há pressa. A máxima urgência é a paciência, a atenção absoluta aos mínimos detalhes da caminhada, da respiração, do ar que insiste em espessar entre cada instante. O corredor começa a se alargar levemente, e diante de você surge uma abertura. Não uma porta, mas um portal esculpido na pedra, cujos contornos são disfarçados por símbolos antigos que parecem pulsar com a luz fraca. Suas mãos percorrem aquelas formas, sentindo o relevo irregular, a aspereza que contrasta com a delicadeza quase líquida da penumbra, que inunda o local. O frio da pedra invade os dedos, misturando-se à leve umidade que a respiração condensada deixa no ar. Um tilintar distante surge, suave, ritmado, como o reverberar de finas correntes sendo movimentadas pela brisa. Cada som, um estímulo que faz a tensão crescer, mas sem nunca romper a calma que você luta para manter. Seu corpo reage, as pontas dos dedos endurecem ligeiramente, mas você continua, absorvendo o som como um elemento da própria atmosfera. O mistério não é assustador, é uma presença constante que sussurra, convidando a descoberta sem forçar o passo. Você atravessa o portal e o espaço se amplia em uma câmara colossal, onde o ar parece mais frio e denso, pressionando seu peito sem barreiras visíveis. As paredes são adornadas por inscrições que brilham como uma fosforescência branda, uma dança de luz e sombra em padrões que o tempo desgastou sem apagar. O chão é irregular, coberto por pequenos fragmentos de pedra que estalam sob o peso dos seus passos medidos. No centro, um altar de granito emerge, sua superfície pálida marcada por uma rachadura que corta seu centro. Você se aproxima com cuidado, sentindo cada músculo tenso e cada gota de suor escorrer lentamente pela testa. O calor do seu corpo contrasta com o frio cortante da sala, criando um fluxo silencioso de energia que pulsa com o ritmo dos seus sentidos atentos. Seus dedos pousam sobre a superfície do altar, e a vibração que sente é quase como uma voz sussurrante, um chamado contido que cresce em intensidade. A rachadura se abre um pouco mais sob a pressão das suas mãos, emitindo um som abafado, metálico, quase como um acorde antigo que reverbera pelas pedras ao redor. A luz ao redor se intensifica, envolvendo você em um brilho dourado que parece acalmar a sombra e despertar as inscrições em uma dança silenciosa. Um frio súbito percorre seu ombro. O arrepio que escorre pela espinha
é um lembrete da presença invisível que habita aquele espaço. O silêncio volta a se instalar, pesado e espesso, mas preenchido por uma expectativa concreta, como se a pirâmide inteira contivesse a respiração para assistir ao seu próximo movimento. Você se afasta ligeiramente, os olhos fixos no altar que agora pulsa com um ritmo hipnótico. Ao longe, um som profundo e retumbante reverbera pela pedra, um eco que percorre o subterrâneo como o bater de um coração antigo. O tremor vibra sobre os seus pés, lento e constante, e a sensação de estar em um limiar se torna um peso tangível no seu peito. Os símbolos agora parecem vivos, ondulando e contorcendo-se sob o véu de luz, enquanto a câmara inteira parece despertar de um sono milenar. Você sabe que está à beira de algo monumental, um segredo que pode transformar a pedra em história, o silêncio em voz. Porém, com isso, vem a consciência de que a revelação carrega um preço. A fronteira entre o que conhecia e o que está por vir se desdobra como uma porta que não pode ser fechada. Sua mão hesita sobre um botão discreto no altar, gelado e firme, pulsando com a vibração da própria pirâmide. Pressioná-lo significaria aceitar o convite, cruzar a linha entre a sombra e a luz tênue que dança entre as inscrições ancestrais. E você sabe, naquela quietude repleta de tensão e promessa, que ao tocar o botão, algo além do tempo despertará. Sussurros que não serão mais apenas segredo, mas convites ou avisos para o que ainda está por vir, escondido nas entranhas da pedra que você agora toca. Você mantém a mão firme sobre o botão frio no altar, sentindo-o leve. Zumbido que emana da pedra, quase imperceptível, mas presente, pulsante como um ritmo antigo que encontra companhia no bater do seu coração. O ambiente ao seu redor parece prender o ar, comprimindo cada fôlego em um espaço que é, simultaneamente, vasto e sufocante. Um tênue brilho dourado espalha-se como se a própria metamorfose da luz nas paredes sussurrasse para você que algo estava prestes a acontecer, lentamente, sem pressa, mas sem recuos. O som do seu toque reverbera, ainda que abafado por toda a câmara. Você sente a superfície vibrar sob os dedos e o altar ressoar com uma textura quase líquida, como se o sólido se tornasse fluido. As inscrições antes estáticas ondulam suavemente, projetando sombras que dançam com um ritmo hipnótico, quase cadenciado ao levitar da sua respiração controlada. Você percebe um aroma familiar, um misto de terra úmida com um toque metálico. Lembranças daquele odor que pairava pelos corredores, agora mais denso, quase tangível, envolvendo-o em um abraço ambíguo entre o conforto e o presságio. Um perfume tênue flutua no ar, doce e estranho, como o eco distante de flores esquecidas no meio de um deserto. Um lampejo de vida num lugar onde o tempo parecia ter parado. Você nota que a temperatura mudou. O frio cortante deu lugar a um calor reconfortante que se espalha pelo núcleo do seu corpo, a centelha frágil que se recusa a sucumbir. A pedra à sua volta parece respirar junto com você, carregando a mesma pulsação lenta e constante. Uma cadência que se infiltra silenciosamente no seu ritmo interior. Você dá um passo atrás, recuando com lentidão, seus olhos fixos nos
Símbolos que agora se desenrolam diante de si, contando segredos que o tempo gastou para esconder. Cada detalhe traz uma sensação peculiar, uma mistura de reverência e alerta, fazendo o silêncio dentro de você crescer e, ao mesmo tempo, se expandir. A câmara inteira parece sussurrar, palavras inaudíveis que estremecem o ar, tocando fibras invisíveis no âmago da sua mente. Então, um som quase imperceptível, como o tilintar suave de algo metálico distante. Rompe o silêncio absoluto. Você fecha os olhos por um instante, deixando o som se infiltrar na sua consciência. É um chamado estranho, um convite silencioso que parece vir de dentro das entranhas da pirâmide, reverberando através do granito e chegando até a sua alma cansada. A tensão apertada no seu peito não diminui. Ao contrário, é como se o espaço ao redor ficasse mais denso, mais velho, carregado da promessa de algo perene, aguardando para ser descoberto. Você avança novamente, movendo-se com uma cautela cerimonial. A textura fria da pedra sob as pontas dos dedos é um lembrete constante da realidade que o cerca. Porém, há um convite enigmático naquela vibração que percorre o chão, nas paredes, subindo pelas suas pernas. Passo após passo, você se torna um com a pedra, fragmento vivo da história que ela guarda, devagar trilhando o caminho entre o certo e o desconhecido. A atmosfera parece se fechar ainda mais, como se a própria sombra da pirâmide o envolvesse num abraço antigo, incomensurável. No centro desta nova passagem ocultada, seus olhos captam um detalhe delicado, uma fenda estreita na parede oposta, quase invisível, que exala um resplendor pálido e metálico. Você se aproxima com a respiração medida, sentindo a umidade do ar misturada àquela essência fria penetrar as narinas, provocando um arrepio que serpenteia pela nuca e desce até a ponta dos dedos. A pedra pulsa suavemente sob sua mão estendida, convidando você a desvendar mais do que as suas capacidades comuns permitiriam. O corredor se estreita. O silêncio é absoluto, pesado, e a penumbra parece se espessar, envolvendo num casulo silencioso onde a urgência se dissolveu, dando lugar à atenção nua e pura a cada pequena sensação. Seus passos friccionam o granito com uma suavidade reverente, quase evitando fazer barulho, enquanto o mapa invisível do labirinto interno que habita essa pirâmide se desenha no seu tato, na sua memória e no seu instinto. O calor do seu corpo contrasta com o toque gelado da pedra, e a respiração controlada torna-se um mantra, o fio sutil que o mantém ancorado. Você se permite um breve instante para alcançar a borda da fenda, sentindo a vibração daquela superfície que parece viva, uma memória fossilizada, pronta para renascer. A mão hesita, o tempo desacelera ainda mais, o ar parece condensar em torno dos seus sentidos, e uma pressa antiga invade seus pensamentos. É o momento crucial, o silêncio antes de uma nova revelação que você sabe, inevitavelmente, irá transformar tudo o que acreditou até ali. Um ruído distante e profundo reverbera por entre as profundezas sob seus pés. Um eco grave, lento como o pulsar primordial da própria terra, tensa e expectante, como se a própria estrutura estivesse segurando a respiração para testemunhar o que você finalmente fará. Você inspira profundamente até sentir o ar preencher a barriga
e expandir o peito. A mão se firma na borda da fenda para ultrapassar o limiar do desconhecido. Pela primeira vez, na vastidão silenciosa da pirâmide, o seu toque talvez desencadeie a abertura não apenas de uma passagem, mas de um segredo escondido em silêncio por séculos. E justamente quando sua palma começa a pressionar, uma brisa gelada atravessa o corredor, trazendo consigo um sussurro claro, quase um nome murmurado entre pedras antigas, convocando você para além do que os sentidos alcançam, para um mistério que não seria mais o mesmo depois dessa noite. Você sente, ao pressionar aquele botão quase invisível, que o tempo dentro daquela pirâmide se torna um fio tênue entre o passado e o presente. A luz dourada que irradia do altar não apenas ilumina a câmara, mas parece aquecer o ar ao seu redor, dissolvendo lentamente o frio que antes grudava à pele. As inscrições nas paredes, antes imóveis e silenciosas, agora serpenteiam diante de seus olhos, contando histórias de eras esquecidas, de homens que um dia passaram exatamente onde você está agora. O tremor que corria pelo granito abaixo de seus pés se acalma, como se a pedra, enfim, tivesse aceitado sua presença. A energia que parecia densa e inquieta transforma-se numa calma profunda, quase líquida. Naquele instante, você se permite respirar mais livremente, sentindo o peso de tudo que foi vivido se desmanchar em serenidade. A escuridão que o cercava não assusta mais. Ela vira um manto protetor, um abraço silencioso que acolhe o cansaço e a inquietação que acompanhavam seus passos desde o início. Você recolhe sua mão do altar, e a vibração sutil permanece na ponta dos dedos, como um último eco de um segredo compartilhado. Ao olhar para o teto arqueado da câmara, a luz agora parece dançar com mais suavidade, tecendo desenhos que lembram as ondas do deserto que viu pela manhã. Uma conexão silenciosa se faz entre aquele espaço ancestral e o céu vasto que você imaginou do lado de fora. Vasto, aberto, repleto de promessas que não precisam ser desveladas nesse momento. Ao virar-se para sair, o corredor que antes parecia um labirinto implacável mostra-se agora menos ameaçador. Você sente o conforto da pedra firme sobre os pés, e o manto, embora áspero, traduz-se em um abraço conhecido que protege suas fragilidades. A areia fina que insistia em grudar em sua pele queimava menos, como se o próprio deserto tivesse acalmado sua fúria, permitindo que sua jornada chegasse a este ponto de pausa. Lá fora, o murmúrio ritmado dos trabalhadores retorna. Um som que não é mais presságio ou ameaça, mas um lembrete da continuidade da vida. Você inspira profundamente, capturando o ar pesado misturado ao cheiro da cera derretida e do suor antigo que permanecem sob a névoa do deserto. Cada aroma revive os momentos de tensão, o esforço quase ritual, mas agora revestido de uma paz séria e conquistada. Em sua mente, as perguntas que perseguiam seus passos sobre os segredos guardados pelas pedras, a natureza do sussurro metálico, o significado das inscrições vivas, encontram uma resposta calma. Não porque tudo foi completamente explicado, mas porque a própria jornada os transformou em algo maior que o simples conhecimento. Você percebe que o labirinto, com suas sombras e armadilhas silenciosas, foi mais que um espaço físico.
foi um espelho da sua resistência, da paciência silenciosa frente ao desconhecido e do respeito que se deve a coisas que resistem ao tempo. Não acabou com o estrondo, nem com revelações espetaculares, mas com a certeza serena de quem enfrentou o que podia, acolheu o que não podia entender e agora se retira mais atento, mais vivo e mais calmo. Ao atravessar a entrada da pirâmide, seus olhos se acostumam novamente à luz do sol, quente, mas gentil. O ar seco do deserto parece uma carícia renovada, envolvendo seus ombros e acompanhando a leveza que cresce em você. As vozes, distantes da aldeia, as sombras dos trabalhadores no horizonte, o silêncio do nada entre as dunas, tudo isso compõe o cenário perfeito para um final sem pressa. Você se senta por um momento na areia macia, sentindo a textura fina deslizar entre os dedos e o calor do solo se dissipar no escurecer do dia. O céu começa a se colorir em tons alaranjados e rosados, um espetáculo silencioso que não exige ação ou resposta, apenas contemplação. A vastidão do deserto lhe relembra que certos mistérios podem permanecer guardados, respeitados e mesmo assim completados. Enquanto o sol se põe, a paz daquele instante penetra seus músculos cansados e sua mente inquieta, embalando-os numa sensação de fechamento e renovação. Você sabe que daqui em diante, o que viveu dentro da pirâmide carregará contigo não como um enigma a ser desvendado, mas como um testemunho da sua coragem e calma. Aquela calma que se instala quando a jornada termina e a noite chega, convidando ao repouso. Você deixa que o silêncio do deserto se instale por completo, misturando-se ao brilho suave das estrelas que começam a surgir no céu escuro. Não há pressa, não há expectativa, apenas a quietude serena que sucede toda grande descoberta, o aconchego do descanso merecido depois da penumbra. E assim, ao fechar os olhos, você se permite afundar na suavidade do sono, embalado pela memória dos passos lentos, dos sussurros antigos e do calor tênue que agora se faz um manto de paz. A pirâmide repousa atrás de você, silenciosa e eterna, enquanto seu corpo entrega-se finalmente ao descanso que sempre foi parte do segredo guardado entre as pedras.